Então, vou voltar um pouquinho àquela questão que a gente estava discutindo antes do intervalo comercial, e que a gente falou que ia retornar aqui no filme, que é essa mudança de paradigma das empresas, né? A gente vê que historicamente, sempre tiveram as empresas sérias, responsáveis, bacanas, que fazem tudo certo, mas, né? Mas assim, historicamente as empresas não tiveram, nunca foram tão preocupadas com a sua relação com o consumidor quanto são agora, até face ao advento da internet. Isso é uma informação que procede. Elas estão, a postura, você vê a postura, você que acompanha N casos e tal ali no dia a dia, você percebe que a postura das empresas evoluiu nesse tempo todo. Evoluiu. Se preocupam mais genuinamente com o seu consumidor. Sim, por algumas razões, né? Primeiro porque a concorrência é muito mais acirrada, né? Ela quer fidelizar aquele cliente, ela quer manter ele, né? E custa muito mais caro você perder, ir atrás de um cliente que você perdeu, do que mantê-lo, né? Então, essa conta as empresas vêm fazendo muito. Por outro lado, nós temos um Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor muito mais atuante, coisa que nunca foi. De 8 anos para cá, né, desses últimos 2 governos, realmente o DPDC ele vem atuando forte junto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e as empresas vêm sendo muito multadas pelo DPDC por desrespeito a diretrizes, a decretos, a legislação. Então, elas têm uma certa preocupação, elas começaram a se preocupar que agora está pesando no bolso dela, não respeitar o consumidor. Quer dizer, nessa questão de legislação e de direitos e deveres, nós somos mais próximos do primeiro mundo. Somos. Agora, o comportamento do consumidor brasileiro ainda precisa evoluir para chegar a uma condição de cidadão de primeiro mundo. Ele precisa. Ele precisa ser mais participativo dentro desse... Ele precisa ser um agente mais participativo dentro de toda essa cadeia. Eu coloco assim, que eu sempre, no site, nos programas de rádio que eu sempre trabalhei, eu sempre coloquei que o consumidor tem 5 deveres antes de realizar qualquer compra. Se ele começar a pensar nessas 5 perguntas antes de realizar uma compra, ele vai começar a se transformar num consumidor de primeiro mundo. Primeira pergunta que é dica básica. Importante, hein, gente? Vamos prestar atenção aqui na Ângela. 5 dicas. A primeira é básica, né? O que eu vou comprar? Né? E aí, eu quero comprar o quê? Né? Que você pode entrar aí pelo ato do consumismo, do compulsivo, do impulso, ou você pode ser uma compra planejada. Racional, pensada, comparada. A segunda pergunta é, quando eu vou comprar? Que aí vem mais análise ainda. Agora, preciso disso agora. Vou esperar aquele período do ano em que os preços caem. Normalmente cai, porque a demanda não é muito grande. Vou aguardar a liquidação. Vou aguardar a liquidação. Quer dizer, começa a analisar isso. A terceira é como eu vou pagar? Pensando nessa história de endividamento, de crediário. Vale a pena economizar e pagar com desconto? Vale a pena eu começar a ver quanto custa hoje, se eu depositar isso durante 6 meses numa poupança, eu consigo comprar daqui 6 meses à vista, ainda com desconto, e não vou ficar endividado, posso ter... Então, aí, de novo, você vem esse equilíbrio, né? Aí a quarta é de quem que eu vou comprar, né? Que aí a gente está trabalhando essa coisa do empoderamento, né? Eu vou comprar não vou comprar dessa porque, olha... Tenho a força. Eu tenho a força. Olha, eu não vou comprar dessa qual que eu vou escolher. Eu estou vendo lá no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, né, que a gente tem um cadastro nacional, que é muito interessante que o consumidor comece depois a consultar você dá essa dica depois que você terminar o quinto coisa, você fala como é que acessa esse cadastro nacional de reclamação. Então, e aí começar a pesquisar quem é essa empresa, né? E você tem vários caminhos para perguntar quem é essa empresa, para ver de quem que eu vou comprar, quem vai receber o meu dinheiro. E a última é o lixo, né? Pensando sempre que toda compra ela gera lixo. Ou esse lixo já vem junto com o produto, né? Você não compra só um produto, você compra produto e lixo, né? Ou você gera um lixo daquilo que você está substituindo. Então você pensar como é que vai ser o descarte, entra numa questão mais sustentável. Agora a gente com a política aí com a lei de resíduos sólidos, isso pode já começar a melhorar um pouquinho, né? A gente vai ter algumas logística reversa, as empresas vão ter que começar a levar esse lixo que elas deixam na tua casa junto com o produto, né? Nem todos os setores, mas alguns vão ter. Fala um pouquinho então desse cadastro nacional de reclamações, é isso? Ele chama SINDEC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O SINDEC é do DPDC,
né, do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Pode entrar lá no Ministério da Justiça, no site do Ministério da Justiça, MJ, vai ter lá SINDEC e DPDC, SINDEC, e as pessoas entram lá. O que tem esse SINDEC? Ele reúne online as reclamações dos PROCON do Brasil inteiro. Olha só que legal, gente. Então, não sabia disso, não? Aí, por exemplo, eu quero comprar um aparelho celular. De que marca que eu vou comprar? Né? Se entrar lá no SINDEC, vai colocar o nome da empresa que você quer comprar. Aí você vai chegar lá e fala assim, poxa vida, mas ela está com 500 reclamações só em 3 dias. Né? Ou 500 reclamações, você pode colocar o período, né? Ela tem 5.000 reclamações no ano, mas peraí, deixa eu ver que reclamação é essa, né? Porque a reclamação também pode te interferir na tua decisão de comprar ou não. Se a reclamação, a maioria da reclamação não entregou o produto no tempo informado, você já tem que começar a ficar com o pé atrás. Não tem peça de reposição, está demorando para consertar, muito produto com defeito, por que você vai comprar dessa empresa? Né? Então, o SINDEC te possibilita para o cidadão essa informação, até para mostrar para ele, olha, essa empresa é melhor que a outra, olha, essa está sendo mais reclamada, essa não. E, se você não quiser entrar no SINDEC, você pode entrar no cadastro de reclamações fundamentadas do PROCON do seu estado, do seu município. Né? Só que você vai pegar informações do ano passado, do ano anterior, que eu não acho legal. Porque... E no SINDEC ela já é autorizada diariamente. Então, o SINDEC, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que ir para o SINDEC, que está online e está atualizado todo dia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Antes de eu perguntar, Caetano, como é que está o nosso perguntas dos nossos internautas? Está cheio de comentário aqui, posso fazer alguns? São super curtos e é uma série de comentários. O Carlos Eduardo, em cima do que a Ângela acabou de falar, ele disse, muito interessante, compra e lixo, isso é fundamental já. E o Carlos Eduardo também fez aqui um comentário que a gente fica muito feliz de ler aqui, e eu faço questão de passar para o Gilberto aqui. Ele disse, gosto muito desse programa, sempre muito interessante, estão de parabéns. E aí o visitante 3 concordou com o Carlos, falou que realmente é muito bom, obrigado por vocês falarem isso. E o visitante 3, ele comentou aqui uma experiência própria dele, porque eu divulguei aqui para o pessoal, falei, a gente está falando sobre relação de consumo, PROCON, contem as suas histórias, experiências, né, nas suas compras. E aí ele comentou aqui que ele comprou uma adega no Extra, que pifou 2 anos depois, fora da garantia. E como não existia oficina e peças de reposição, ele recebeu o dinheiro dele integralmente de volta, corrigido, sem necessidade de discutir o assunto. O Mena Barreto fez um outro comentário que eu acho interessante também, que é o seguinte, ele disse, nota-se que muitas empresas hoje em dia fazem do recall uma verdadeira propaganda institucional da marca, especialmente passando a imagem de que respeita o consumidor. O que você acha disso, Ângela? Esses são os comentários, os últimos que surgiram aí no chat. Esse que teve a adega trocada é interessante, né? Você vê, eu acho que ele deve dizer quem é essa empresa. Porque eu, enquanto consumidora, na hora que eu for comprar uma adega, ele disse, inclusive, o Extra. Não, mas esse é o Extra, é a loja. Sim, é verdade. Precisamos saber se foi o Extra que foi o bacana. Ou se foi a marca. Provavelmente o fabricante, o fabricante que teve que dar o produto, ou ambos trabalharam bem juntos. Eu acho que o Extra pode ter pago. Pede para ele informar aí pra gente, para ele contar depois dessa história. Mas a questão de recall é uma outra coisa. A gente até fez um Urban View aqui, né, Caetano? Que a gente falou especificamente sobre recall de automóveis. A gente estava falando com um especialista no assunto e nunca houve tanto recall, né, no Brasil. E aí você tem 2 interrogações, né? Será que a lei tá forçando isso ou os nossos produtos estão piorando de qualidade? E esse é o X da questão que ninguém sabe explicar. O que me parece, o que a gente já conversou a respeito, me parece que é o seguinte, a pressa das empresas, nessa competição acirrada, precisamos produzir cada vez mais rápido o lançamento. Daqui a pouco nós vamos lá, quando a gente estiver em janeiro de 2011, vamos estar lançando o modelo 2013 da montadora já, porque cada ano que passa o Natal vai chegando mais rápido, né, o Carnaval vai chegando mais rápido. Não, e você compra um carro em começo de 2010, modelo 2011, aí se você compra o modelo 2010 em 2010, você já acha que comprou um carro velho, né? Um carro velho é uma coisa estranha.
Agora, se você entrar no site do SINDEC, no site do DPDC, né, de novo, eles têm uma coluna onde eles relacionam todos os recalls. E aí você vê que entra um recall por dia de veículos, independentemente de qual veículo. Todos os dias. Até porque tem muito recall que a gente não fica sabendo. São recalls mais localizados, eles contatam diretamente o comprador do carro. A lei do recall, ela estabelece. Tem umas graduações. Ela aí, tem umas né? graduações, né? Normalmente, se é local, se é localizado, ela tem sempre que divulgar isso na grande imprensa, tá? Agora, se o problema aconteceu só na cidade de, sei lá, Erechim, vai ser só lá que vai sair. Eu acho que recall, concordo com o leitor, que recall está sendo, o termo acaba sendo usado para criar de novo uma coisa de imagem, né? Eu sou seu amigo. Agora eu acho que o consumidor tem que olhar essa palavra e falar assim, peraí. Teve um recall de um produto que eu falei, isso é puro marketing. Acho que foi de uma TV. Porque a ideia do recall é se ele coloca em risco a integridade física do consumidor, né? Uma TV, se ela não explodir na tua frente, se o problema dela, como foi desse, eu acho que era um problema que a imagem não estabilizava, ela não coloca em risco a vida do consumidor, não tem por que se chamar recall, né? Então as empresas estão usando, quer dizer, de certa forma, usaria o termo deturpar, mas não seria deturpar o termo recall. Então o consumidor, eu acho que ele tem que olhar isso e falar assim, peraí, recall é aqueles produtos que colocam em risco a integridade física, a minha integridade física e do meu familiar. Se saiu fora disso... Gente, nosso programa está começando a chegar ao final e tem 2 assuntos importantíssimos que eu quero falar com a Ângela. O primeiro deles é a última grande novidade do mercado em termos de consumo, que são os tais dos sites de compra coletiva. Peixe Urbano, Click On, Imperdível. Eles têm um mecanismo bastante interessante, né? Uma empresa vai lá e fala assim, se 5.000 pessoas comprarem X, eu faço um preço muito abaixo da média. E se esse número mínimo de adesões é atingido, o camarada que imprime um cupom e vai lá e consome o produto por aquele preço especial. Então a gente tem algumas perguntas. Essa forma de compra é interessante para todas as partes envolvidas, além do consumidor? Trata-se de uma moda ou de uma tendência que chegou para ficar? Ou seja, modismo ou vai criar uma nova maneira de nos relacionarmos com o consumo? Que é exatamente, é o surgimento de uma nova forma de relação de consumo? Qual a tua análise dos sites de compra coletiva? Eu acho que ele é vantajoso para o consumidor, né? Porque ele realmente te oferece um produto a um preço super interessante. Agora, eu acho que é um risco para o fornecedor, porque hoje vai um tratamento de beleza de 700 por R$50. Por que eu vou voltar lá e fazer o de 700? Eu vou esperar de novo sair um de R$50, mesmo que seja uma outra empresa. Acaba se criando uma armadilha para o fornecedor. Para o fornecedor. Eu vejo dessa forma, tá? Eu acho perigoso para ele. Agora, funciona? Eu não sei. O meu primeiro teste que eu fiz não funcionou. Primeira compra que eu fiz pelo compra coletiva, não foi Peixe Urbano, tá? Eu acabei entrando no nome aqui, mas não foi. Ela não funcionou. Eu comprei, achei o preço super interessante, depois de 2 semanas eu recebi um comunicado lá em casa dizendo que foi suspensa aquela venda porque não atingiu o número mínimo de pessoas e tudo mais. Então você cria também uma falsa expectativa no consumidor. E aí eu questionei alguns especialistas na área de consumidor. E aí, como eu fico como consumidor? Ele frustrou a minha expectativa.